Boa noite, igreja. Boa noite, igreja missionária. Quantos estão felizes com Jesus? Faça barulho. Quantos estão felizes com Jesus? Faça mais barulho. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer, meu nome é Caio. Eu não vim sozinho, eu vim muito bem acompanhado com a minha esposa maravilhosa, Thalia, Verônica, glórias a Deus. E trouxe um abraço também dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos membros, ali de Santa Rita do Passa Quatro, que nessa conferência que nós estamos cheios de expectativas, com certeza nós estaremos aqui com vocês dando glória, também trazendo o pessoal para que nós possamos juntos estar glorificando ao nome do Senhor. Se você está com expectativas que o Senhor vai falar ao teu coração, diga amém bem forte. Olhe para a pessoa mais elegante do seu lado e fala assim, ó, você vai pagar meu lanche. Será que funcionou ou não? Glórias a Deus, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de estar aqui, nessa noite, nessa sexta-feira, no início, Senhor Jesus Cristo, de um final de semana que eu creio que vai ser incrível, Senhor, para essa cidade, para essa igreja, Senhor, para essa região, para cada coração. Que nós possamos agora, Pai amado, não ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos diante da Tua doce presença. Senhor, obrigado, amém e amém. Glórias a Deus. Antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de deixar um abraço muito forte ao pastor Cássio, um amigo que Deus tem colocado aos nossos corações, toda a família, o pastor Tuí, todos os líderes dessa igreja. No início da semana eu falei assim, pastor, eu estou precisando ir para Sertãozinho, eu quero estar com vocês. E ele já me estendeu a oportunidade de estar aqui com vocês ministrando algo, mas para mim o mais importante não é estar apenas aqui compartilhando, mas também me reunindo, nos ajuntando para que nós possamos declarar que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus está aqui e se Ele está na casa, eu tenho certeza que nós iremos viver grandes coisas. Amém? Eu quero ser muito breve, mas também muito objetivo na palavra do Senhor. Eu quero que você repita assim comigo, para dentro do teu coração, e fala assim, ó, encerre o assunto. Você pode dizer mais forte, encerre o assunto. Declare assim agora, volte a viver. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui, como em Santa Rita do Passa Quatro, que estão passando por batalhas enormes, estão passando por situações terríveis. E essa passagem muito breve, muito objetiva que o Senhor coloca no meu coração para falar ao teu coração que Jesus, Ele está no momento certo, na hora certa, no momento exato, no tempo certo. Você não perdeu a tua direção. Se você estiver na presença do Senhor, você está no melhor lugar, na melhor hora, porque talvez o teu pior dia é a melhor oportunidade para Deus mudar a tua história. Talvez você se encaixa hoje em um momento de falar, Senhor, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Ou talvez você acaba colecionando fracassos e tristezas. Talvez você olha para a tua vida e acaba colecionando situações que não deram certo na tua história. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é especialista em pegar pessoas que tiveram passado terríveis, que tiveram histórias que talvez para nós não orgulhamos daquilo que nós já vivemos, mas Ele não mais olha para o teu passado, mas Ele olha para aquilo que Ele pode fazer na tua vida. E hoje Ele te traz um convite nessa sexta-feira. Encerre certos assuntos que você precisa encerrar. Somente nós iremos viver um novo de Deus, somente nós iremos voltar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós começarmos a viver, a encerrar tudo aquilo que está mal resolvido na nossa história. Talvez você não está entendendo, mas eu quero te dizer que hoje, quando eu acordei, Deus me trouxe uma palavra, e a caminho dessa cidade tão abençoada, eu vim com a minha esposa no carro, e nós
vínhamos ouvindo ali YouTube e tantas outras coisas, e o Senhor mudou essa palavra. Eu falei assim: Pai, eu apenas vou obedecer, porque eu já lembro que eu trouxe essa palavra não faz muito tempo, mas se o Senhor quer realmente falar isso novamente, em primeiro lugar ao meu coração, é porque talvez tem certas coisas que eu ainda não encerrei, e eu preciso encerrar certas coisas para eu conseguir viver o novo de Deus na minha vida. Você crê nisso? Quantos aqui nessa noite entendem que precisam encerrar coisas para viver novas coisas na presença de Deus? Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você começasse a refletir. Eu quero ler com vocês uma palavra que está ali em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Eu vou falar aqui sobre a vida de um dos homens mais espetaculares da Bíblia, sem dúvida. Pessoalmente, para mim, depois de Jesus Cristo, esse é um homem que no Antigo Testamento, para mim, se torna um dos homens mais brilhantes da palavra do Senhor. E esse personagem que nós vamos ouvir um pouco dele aqui, ele consegue ao mesmo tempo ser forte, mas ao mesmo tempo a fragilidade que há dentro dele nos molda para que nós possamos ter um caráter mais parecido com Cristo e também ser comparados, talvez algum dia, a ser um homem e uma mulher segundo ao coração de Deus. E eu quero falar sobre Davi e sobre esse episódio, talvez um dos episódios mais poderosos da vida desse homem. Nós falamos muito sobre Golias, nós falamos muito sobre esse troféu, esse triunfo na vida dele de derrubar um gigante. Mas essa palavra não fala sobre derrubar gigantes, essa palavra fala sobre, às vezes, tropeçar, sobre cair, sobre desanimar e às vezes errar. E até mesmo nos piores momentos das nossas vidas, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós achamos que para nós não tem mais jeito, não tem mais solução, o Senhor nos mostra em inúmeros momentos que Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistiu da tua história, Ele nunca desistiu da sua família. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis, recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como nós vamos dizer então que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança tinha partido e perguntou: a criança faleceu? Sim, a criança partiu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes, chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Uau, que aula! Feche seus olhos mais um momento. Espírito Santo, nós te adoramos através dos louvores, nós te adoramos através da gratidão, da generosidade, Senhor. Nós já sentimos a tua presença através das canções, Senhor, mas a nossa alma, o nosso espírito precisa, Senhor. E eu quero sair, Pai, agora da minha arrogância, eu quero sair do meu orgulho. Senhor, eu sei que o Senhor nos ama, então fala conosco nesse breve momento, sopra o teu vento sobre nós, Pai.
que nós possamos viver, Pai amado, aquilo que o Senhor tem e ouvir a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite, incendeie o nosso coração, nos faz entender os seus propósitos, Senhor, e que nós possamos agora absorver, Pai, aquilo que realmente o Senhor tem para falar para os nossos corações. Amém e amém. Esse texto é um texto muito decisivo na vida de Davi. Davi, naquele momento, ele passava por uma culpa, uma angústia. Ele ali caiu, ele pecou, ele agiu contra o Senhor. Ele tomou para si uma mulher que não era dele, e ali o pecado sobre aquela consequência, através da vida do profeta Natã, que lhe dissera que a criança no qual a mulher de Urias dera a Davi não iria sobreviver. Ela iria nascer, mas não iria sobreviver. Eu imagino ali o conflito no coração daquele rei. Nós apenas não estamos falando de um homem, mas nós estamos falando de um rei. Uma pessoa ali que direcionava, que influenciava, que falava com autoridade, que era usado por Deus, e ali tinha uma grande autoridade, mas naquele momento estava sendo movido por uma grande fragilidade em sua história. Ali tomado pelo seu orgulho, pela sua arrogância, talvez de achar que poderia trazer sobre si um escape diante das consequências do Senhor. Assim, quando ele tentou ao máximo esconder o seu pecado, esconder o seu erro, mas quando veio à tona aquela profecia, quando veio à tona a palavra do Senhor através daquele profeta, ele entendeu que o Senhor já tinha decretado algo. E às vezes nós queremos mudar a opinião de Deus, às vezes nós queremos trazer a nossa vontade para Deus, como se Deus tivesse que nos obedecer, como se Ele fosse um Senhor apenas assentado em uma cadeira, em um trono, e que estivesse ali com um caderninho de anotações, ouvindo aquilo que nós estamos pedindo a Ele, ou até mesmo suplicando, ou até mesmo as nossas vontades falando a Ele, e Ele assim, despacha esse pedido, faça isso, faça aquilo, isso vai acontecer. Mas não, o nosso Deus, Ele tem vontade, o nosso Deus, Ele tem querer, o nosso Deus, a vontade dele é absoluta, e Ele, quando Ele decreta algo, quando Ele fala algo, talvez um homem, talvez uma mulher pode ter fechado uma porta para você, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Talvez você pode ter escutado um não de um homem, mas um não de um homem para você não é uma palavra final de Deus. Eu quero que você entenda, a única palavra final é a de Deus para a tua história. Mas nós vemos vários exemplos. Nós vemos aqui Ezequias, certa vez ele estava adoecido, e um profeta, Isaías, chega até ele e fala: coloca a tua casa em ordem, porque tu não viverás. E de repente ele coloca-se para o lado, olha para a parede e fala: Senhor, eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida justa, o meu coração está diante da tua presença, eu tenho levado a sério a tua palavra, eu não aceito isso, o porquê disso? E de repente o Senhor fala novamente para Isaías, e logo torna aquela sentença em mais 15 anos de vida. Nós estamos falando de um Deus que Ele tem vontade própria, e talvez nós estamos batendo com a nossa cabeça na parede, porque nós queremos que Deus aceite a nossa vontade, sendo que as bênçãos só serão liberadas quando nós entendermos que a nossa vontade não prevalece sobre a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. E na maioria das vezes nós deixamos de viver o milagre, nós deixamos de viver o melhor de Deus, porque nós queremos viver sobre o jugo da nossa vontade, sobre o desejo da nossa carne, sobre os nossos sonhos. E talvez nem seja o mal que você está cometendo, mas talvez o plano que você acha que é bom para você. Deus, Ele tem algo melhor, e Ele está dizendo assim, encerre até os planos que você acha que é bom. Talvez o Senhor não está falando apenas de pecado, como estava falando sobre essa história de Davi, mas Deus, Ele está falando nesse momento, talvez você está perdendo e gastando a tua vida com aquilo que é bom, mas quando você encerra os teus planos do bom, eu preparo o melhor para a tua vida e para a tua história.
Porque o que é bom talvez te deixe em uma régua, em um nível de mediocridade, de um nível de estar uma vida mediana, mas aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu ouço muito isso lá em Santa Rita do Passa Quatro, quando eu vou aconselhar. Sempre no final nós ouvimos assim, né, pastor? Eu vou continuar porque o melhor de Deus ainda está por vir. E eu fico feliz porque eu falo assim, amém. Se o melhor de Deus que você fala que está por vir é eternidade, eu creio que nós estaremos lá cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero te convidar a enxergar de uma outra forma. O melhor de Deus já veio. Ele andou sobre a terra. O Verbo se fez carne. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então não quer dizer que o melhor de Deus está por vir, não. Ele já veio e ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então eu quero te dizer, já está disponível. Você não veio aqui para colocar uma disponibilidade, você veio aqui para acessar aquilo que Deus já deixou disponível para a tua história. Só que o porquê, pastor Caio, às vezes nós não conseguimos acessar isso? Davi, quando ele soube que a criança morreria, ele arrancou os anéis, ele tirou a coroa, ele saiu do trono, ele arrancou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e foi se humilhar. Ele saberia que ele teria ali 7 dias, e que talvez a sua maior humilhação, nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um rei que deixou o seu trono, que se despiu das suas honras, do seu ouro, que se despiu das suas vestes, colocou sobre si um pano de saco, que quando nós suamos, isso pinica, isso incomoda, e foi deixar de comer, deixar de beber, e foi se humilhar, porque ele acreditava que se ele se humilhasse, ele poderia tocar o coração de Deus, e o decreto de Deus poderia mudar. Mas diferente daquele crédito que o rei Ezequias tinha, não Davi ali, ele tinha pecado contra o Senhor. E o Senhor naquele momento, ele já tinha definido, e já tinha dado uma palavra. O mais interessante é que os seus conselheiros, os seus ajudadores, os seus voluntários, os seus amigos, os seus funcionários, eu não sei como você pode entender essa mensagem, mas aqueles que estavam ali diante do rei, eles cochichavam sobre si: o que será que pode acontecer? Ele vai surtar, ele não vai aguentar, porque a criança realmente vai morrer, e ele não está comendo, ele não está se vestindo, o trono está vazio. Sabe que o Senhor, ele quer dizer, o primeiro ponto aqui para vocês: todas as vezes que você insiste naquilo de algo que não é de Deus para a tua vida, você deixa o trono vazio. E o trono vazio, não há governo. Quando nós deixamos o trono da nossa vida vazio, a nossa vida ela fica desgovernada. E nós ficamos vivendo uma vida sem rumo, sem sentido. E Deus ele fala assim para você: enquanto você não encerrar certos assuntos, o trono não será ocupado. Naquele momento, Davi, muito inteligente, ele entende que há uma movimentação diferente no reino. Ele ouve ali cochichos, bochichos, e ele entende: a criança foi, a criança partiu. E acredito eu que tem uma história que o meu crescimento e o meu desenvolvimento, me faltou um pai. Eu tive uma história de uma mãe que me criou sozinha, e eu fui rejeitado na minha infância por um pai que não me assumiu. Eu acredito nisso como Davi também, refletindo sobre a vida dele, porque ele teve um pai que, quando um profeta chegou à casa dele, também não lembrou que ele tinha o valor. Quando um profeta estava ali diante de Deus para escolher o próximo rei, ele estava fora, e nem o seu próprio pai o lembrava. E talvez ele via ali a história se repetindo. Eu condenei a história do meu filho, eu condenei a história da minha geração, da minha sucessão, por um pecado que eu cometi. E ali eu imagino um misto de culpa, um misto de remorso sobre aquilo que ele estava vivendo, pois Deus já tinha decretado. E eu quero te dizer,
Existem certos assuntos que você insiste e o Senhor já disse para você várias vezes: acabou. Existem várias coisas que você insiste. Existem vários investimentos que você está tirando da onde não tem para tirar. Está se afundando mais e o Senhor já está falando: filho, acabou. E às vezes nós não entendemos esse não de Deus, mas eu quero te dizer, talvez nós pensamos que o sim nos abençoa, mas na maioria das vezes o não de Deus trouxe mais bênçãos do que você pode imaginar. Para que você não fique com isso remoendo dentro do teu coração, eu vou avançar um pouco a história. Depois de tudo isso, Davi tomou sobre si Betseba, e ela foi também uma das mulheres ali daquele reinado. E ela lhe deu um outro filho, e a sua sucessão veio de quem ele tinha falhado. Quem foi o próximo filho que Betseba lhe concedeu e lhe gerou a Davi? Salomão. Eu quero dizer que um erro, uma falha, não define toda a tua história. Mas se você não encerrar certos assuntos que precisam encerrar, a tua vida nunca vai avançar. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre corações rancorosos, nós falamos sobre pessoas que não acumulam coisas, mas acumulam passado. E eu quero te dizer, é por isso que nós não avançamos, porque todas as vezes que o inimigo nos procura no nosso passado, ele nos encontra, porque nós estamos remoendo o relacionamento que não deu certo, a empresa que quebrou, a casa que caiu, o emprego que foi perdido. E eu quero te dizer, abandone o teu passado, quebre esse vínculo, encerre os assuntos, porque aquilo que passou, nem ele se lembra, e ele quer te encontrar no futuro. O nosso Senhor, ele te vê num futuro próspero. Mas para isso, se desprenda daquilo que passou, porque quando o inimigo te perguntar quem é você, ou até mesmo quando o teu vizinho, quando o teu irmão de banco, quando a pessoa que está do seu lado falar assim, ó, quem é você? Pois eu não te reconheço mais, você não é mais a mesma pessoa. Você vai poder ter o orgulho de dizer para ele e para ela: não me procure mais no meu passado, pois eu não estou mais lá. Hoje eu voltei a viver. E ali a sentença e o decreto foi cumprido. A criança morreu. Só que aí veio o ponto fantástico dessa história. Enquanto a criança ainda estava viva, talvez aquele homem, aquele rei, dizia assim: eu não vou comer, eu vou me humilhar, porque quem sabe. Só que nós lemos aqui que quando a criança foi, ele tomou o banho, pediu para que ele preparasse uma refeição, e depois ele foi para o altar. Ao ponto que tudo isso foi muito contraditório. Afinal de contas, quando nós imaginamos algo, Deus, ele nunca vai na nossa lógica. Afinal de contas, nós temos uma visão limitada. Se eu estivesse em Santa Rita, eu faria uma piadinha, porque se vocês não sabem, eu não enxergo do olho direito, eu perdi a visão por um glaucoma. Então sempre quando eu falo que nós seres humanos temos uma visão limitada, eu falo, eu sou ainda mais limitado ainda. Mas sabe o que o Senhor te diz nesse momento? Ele sempre vai contra as nossas lógicas, porque talvez aquilo que você enxerga, a história não é essa. Talvez as pessoas que hoje batem nas suas costas, quando elas não estão na tua presença, não é o mesmo assunto, não é a mesma conversa, não é a mesma consideração. E Deus está falando assim para você: encerre certos assuntos. Encerre certos assuntos. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite, mas eu tenho certeza que Ele está falando com alguém aqui. Eu não sei com qual coração o Senhor está falando assim, mas o que me impressiona neste momento é a fidelidade daquele homem, porque nós somos intensos. E quem aqui já passou pelo luto, eu já passei, e nós sabemos que no luto nós ficamos sem sentido. E a primeira coisa que nós fazemos é desistir de servir ao Senhor. Porque nós perguntamos o porquê, Deus. O porquê? Eu já fiz isso, eu já orei, eu já clamei, eu já servi, eu cantei no louvor, eu já preguei, eu já orei e manifestações aconteceram. E agora o que
O Senhor permite isso acontecer na minha vida. Talvez Davi naquele momento poderia se rebelar contra o Senhor, mas enquanto ele estava ali em humilhação, tentando reverter algo que o Senhor já tinha decretado, aquele trono estava vazio. Mas quando o Senhor cumpriu certos assuntos e falar assim: Davi, eu já encerrei, eu já encerrei, eu já encerrei, eu já encerrei. Sabe o que o Senhor está falando assim para você? Hoje eu estou te dando mais uma chance de encerrar assuntos que te prendem ao teu passado. Caminhando para o final dessa mensagem, pois eu quero orar ainda com você. Nós precisamos parar para pensar em quanta energia foi necessária para que aquele homem ele pudesse falar: morreu? Morreu. A criança se foi. Então agora eu preciso me levantar, eu preciso me arrumar, eu preciso me alimentar. Eu vou para a tua casa, eu vou para o altar, eu vou falar com Deus, mas ainda eu tenho um funeral para fazer. Sabe o que o Senhor está falando neste momento? Eu tenho que enfrentar certas coisas. Só que saber que nós temos que enfrentar uma coisa, mas estar disposto a enfrentar certos encerramentos é diferente. Eu hoje vim nessa noite, nessa sexta-feira, disposto a encerrar muitas coisas que me afastam do plano de Deus. E eu pergunto para você, se você não quiser responder alto, não precisa, mas responda dentro do teu coração. E você está disposto a encerrar certas coisas na tua vida? Enquanto você não colocar um ponto final em certos assuntos, em certas conversas, a tua vida não vai avançar, a minha vida não vai avançar. Eu creio que a minha cidade tem o nome de uma santa, Santa Rita do Passa Quatro. Ela é conhecida talvez nacionalmente por Zequinha de Abreu, ou até mesmo pela padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia. Mas eu creio que a igreja missionária de Santa Rita do Passa Quatro será conhecida, e a nossa cidade não apenas será conhecida como a igreja da Santa, mas a igreja que Jesus Cristo salva, liberta, transforma e restaura. Aleluia! Eu quero declarar aqui para você que a notícia que a criança morreu surpreendentemente faz Davi renascer. Sabe aquela coisa que você esconde há muito tempo? Sabe aquela conversa que você precisa ter com a tua esposa há muito tempo? Sabe aquele perdão que você precisa ter com o teu irmão há muito tempo? Sabe aquele assunto mal resolvido que você achou que deixando passar iria resolver há muito tempo? Deus está falando neste momento: a criança precisa morrer para Davi renascer. O que isso significa? A palavra de Deus precisa se cumprir primeiro dentro do teu coração, e você precisa entender que algo surpreendente de Deus está por vir na tua vida. Deus acabou com esse processo, mas Ele não acabou com Davi. Deus, Ele acabou com esse processo, mas Ele não acabou com Davi. Deus, Ele está falando assim que Ele encerra certos assuntos, mas Ele não acaba com você. Pelo contrário, Ele te dá uma nova chance para que você possa renascer, para que você possa viver um novo de Deus. Davi não morreu, Davi não se mata, Davi não toma remédio, Davi ele não tenta pular de uma ponte, Davi não se desespera. O que Davi ele faz? Ele levanta a cabeça e fala assim: Pai, eu simplesmente entendo. Prepare o meu banho, lavem o meu rosto, façam comida, porque eu quero voltar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Pois aquilo que hoje eu encerro, eu entendo que na verdade eu estou vivendo a vontade de Deus. Para que a gente possa encerrar aqui, eu quero te trazer uma reflexão. Qualquer um se ergue quando as portas se abrem. Eu quero ver você se erguer quando as portas estão fechadas. Qualquer um se ergue quando há um nascimento, e é muito feliz quando nós ouvimos dos nossos amigos que eles estão grávidos. Isso é muito feliz.
Mas eu quero ver você se erguer e ter força para quando a notícia ruim chega, que a criança se foi. Qualquer um tem forças o suficiente para poder gritar glórias a Deus quando o e-mail vem positivo e a porta se abriu para uma grande empresa. Mas eu quero ver quando nós somos homens e mulheres de Deus o suficientes para dar glória a Deus e chegar em casa e falar para a esposa: eu perdi o emprego, eu não sei como vai ser, mas nós não perdemos a nossa vida com Deus e Ele proverá. Essa palavra fez sentido ao teu coração, se o Senhor falou contigo sobre essa ministração e você sente que ainda está preso a assuntos mal resolvidos e precisa resolver certas coisas, eu não sei em qual ponto, em qual área, eu não sei em qual departamento da tua história Deus falou nessa noite, mas eu quero te convidar a se colocar de pé e a gente fazer uma oração. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Tenho certeza que essa palavra muito te edificou. Agora, deixamos aqui 2 sugestões para você assistir e que com certeza vai impactar a sua vida.